pirâmides do Egito serviram de sepultura aos primeiros faraós. Elas foram erguidas entre 3.200 e 2.500 a.C., no solo arenoso de Gizé, próximo ao delta do rio Nilo. A partir de 2.400 a.C., os faraós optaram por outro tipo de sepultura em outra região, mais ao sul. Escolheram um vale árido e rochoso cortado pelo rio Nilo, o Vale dos Reis. Dezenas de túmulos foram escavados nas rochas para guardarem os sarcófagos de faraós, rainhas e nobres da corte egípcia. Um dos túmulos chama a atenção. A tumba de um homem de pele negra, cabelo escuro e crespo, seu nome, Mai-Her-Peri. Quem teria sido esse africano negro que mereceu ser mumificado e sepultado no Vale dos Reis? Junto à múmia estava o Livro dos Mortos, um rolo de papiro com orações e saudações aos deuses. O Livro dos Mortos revela que Mai-Her-Peri nasceu na Núbia e ainda criança foi levado para o Egito e criado junto à família real. Adulto, foi conselheiro do faraó Tutemés IV. Outra presença núbia importante na corte faraônica foi a rainha Tiye. Esposa do faraó Amenhotep III, ela exerceu forte influência sobre o governo do Egito, mesmo depois da morte do marido. Da Núbia também vieram centenas de escravos para trabalharem nos palácios e templos do Egito Antigo. Afinal, onde fica a Núbia? Chama-se Núbia a região desértica atravessada pelo rio Nilo, ao norte do atual Sudão e a centenas de quilômetros ao sul do Vale dos Reis, no Egito. Na Núbia vivia uma população negra de língua e origem étnica diferente dos egípcios. Os núbios formaram um reino que no ano 2000 a.C., os egípcios chamaram de Cush. A história da civilização negra de Cush é tão antiga e brilhante quanto a egípcia. Por séculos, riquezas provenientes de Cush foram levadas ao Egito. Grande quantidade de ouro, marfim, ébano, peles de leopardo, ovos e plumas de avestruz, além de gado e escravos. Guerreiros núbios lutaram no exército do faraó, onde eram reconhecidos como exímios arqueiros. Rico e poderoso, o reino de Cush expandiu seus domínios e aproximou-se da fronteira do Egito. Os faraós não viam com bons olhos a existência de um vizinho tão poderoso ao sul, sobretudo porque dependiam das minas de ouro de Cush. Por isso, por volta de 1550 a.C., o Egito mobilizou seu exército para conquistar Cush e erguer guarnições militares ao longo do Nilo. Conquistado, Cush foi tratado como vice-reino e sua administração confiada à própria elite núbia. Jovens núbios foram levados para Tebas, onde receberam educação egípcia. Como vice-reino do Egito por cerca de 500 anos, Cush absorveu a cultura egípcia, adotando a língua e a escrita dos conquistadores, suas práticas religiosas e funerárias. A cidade núbia de Napata tornou-se um importante centro religioso, onde foram cultuadas as divindades Ísis, Osíris e Amon. Nas cidades cuxitas de Napata de Meroe, foram erguidos templos e numerosas pirâmides. Por volta do ano 1000 a.C., Cush libertou-se do domínio egípcio, mas as relações entre as duas civilizações foram mantidas. No final do século 8 a.C., o Egito estava sob controle dos assírios e dividido por disputas religiosas internas. Um grupo de sacerdotes egípcios, temendo pelo esfacelamento do império, pediu ajuda ao reino de Cush para recuperar a glória e o poder perdidos. O rei cuxita, Piye, mobilizou suas tropas e seguiu para Tebas. No final de um ano de guerra, todos os chefes assírios estavam derrotados. Piye restabeleceu a ordem no Egito e foi aclamado Senhor das Duas Terras. Começava
a 25ª dinastia egípcia, conhecida como o Reinado dos Faraós Negros. O Estado Unificado do Egito e Cuxi era uma grande potência, cujo único rival era o Império Assírio. Os faraós negros devolveram a grandiosidade aos antigos templos ao longo do rio Nilo. Napata, a cidade cuxita, ganhou templos magníficos como o dedicado à deusa Mut, originalmente recoberto com folhas de ouro. Os assírios não deram tréguas aos faraós negros e novos combates ocorreram com vitórias e derrotas alternadas para cada lado. Os assírios usavam armas de ferro muito superiores às lanças e espadas de bronze dos soldados egípcios e cuxitas. Além disso, os assírios tinham uma nova técnica de guerra. Em vez de usarem os cavalos para puxar os carros de combate, eles cavalgavam os animais, o que dava enorme mobilidade a seus arqueiros. O equilíbrio sobre o cavalo devia ser difícil, pois não se conhecia a sela, o estribo e a ferradura, que ainda levariam 1 milênio para serem usados. Mesmo superiores militarmente, os assírios sofreram derrotas humilhantes. Por isso, quando o rei assírio tomou a cidade de Mênfis, comemorou a vitória, registrando o fato em uma grande estela de pedra. Nela gravou a sentença: sua rainha, seu harém, seu herdeiro e o resto de seus filhos e filhas, seus bens, seus cavalos, seu gado e suas ovelhas em números incontáveis, eu levei para a Síria. Arranquei do Egito a raiz de Cush. O rei assírio, representado em tamanho gigantesco, tem a seus pés o faraó e seu filho. O príncipe negro está ajoelhado e amarrado a uma corda. O faraó Taarca refugiou-se na cidade cuxita de Napata e nunca mais retornou ao Egito. Era o ano 660 a.C. Terminava a dinastia dos faraós negros e, a partir daí, as histórias de Cuxi e do Egito seguiram caminhos diferentes. Os egípcios trataram de apagar os vestígios dos faraós cuxitas, mandando destruir e enterrar seus monumentos e estátuas. A descoberta de estátuas em uma cratera no norte do Sudão por arqueólogos da Universidade de Genebra é prova disso. Mas a brilhante civilização de Cuxi não desapareceu. Ao contrário, refloresceu e prosperou por mais 1000 anos ao redor da cidade de Meroe, como veremos na segunda parte dessa série. Egito,
so many doors and changed my life, and I then began to study with other very well-known choreographers and Afro-Brazilian dancers here, such as Augusto Malu, which led me to his nephew, Jackson. And the work that Jackson is doing is stylized beautifully. Aesthetically, it's gorgeous, and it's really unique what he's doing and profound, because there is such a deep, rich cultural meaning in the symbology of the movements. Like every movement is infused with a story, telling ancient histories from Africa, of kings and queens, and the work that he's doing is very magical and profound, and at the same time it's all backed by his scholarly research into ancient African histories and empires and the battles, while at the same time grounded in his deep devotion to dance. He has so much training classically and in Afro dance, Fazer assistência técnica, o trabalho dele, o trabalho é excelente. Conheci Jackson em Londres 6 anos atrás, estou na Inglaterra há 12 anos. Muito de tocar no Afro Clássico, na companhia de dança, do professor Jackson, né? Que é um estilo de dança muito bonito, inovador e muito rico, né? Em seus movimentos, em seus ritmos. E eu faço percussão nas aulas deles, né? E para mim foi um trabalho do Afro Clássico, né, do professor Jackson, que vem inovando os passos, né, a coreografia. Ele está desenvolvendo uma técnica chamada o Afro Clássico. E fazemos muita esperança, estamos lutando muito para que as coisas dêem super certo para o grupo, para todos nós, tanto nacionalmente como mundialmente, que Careca é um grande amigo, um grande artista, um rapaz muito profissional, e todos nós estamos absorvendo essa técnica nova dele, que está sendo muito legal para o nosso trabalho, para o nosso futuro, e faço muitos votos de confiança no trabalho de Careca. Sou capoeirista, ator, modelo e bailarino. A convite do mestre Careca, estou aqui fazendo um trabalho com ele, que eu me identifico muito, busca muitas coisas que vêm de trás, lá dos nossos ancestrais, que está sendo revelada em dança, a propósito, né, do novo estilo clássico afro, o afro clássico. Ele me convidou, me perguntou se eu estava disposto a estudar, se eu só queria estudar uma nova técnica chamada afroclássico. Como eu estava enjoada de repetições, essas coisas assim, eu peguei e fui conhecer a técnica dele, acabei gostando e estou estudando a técnica dele junto com ele. Nunca me interessei por balé, essas coisas, mas por afroclássico foi muito que eu me interessei, eu estou hoje estudando junto com o Jackson, que é o meu primeiro mestre,